Dia! Bom dia a todos. Espero que estejam todos muito bem, em casa, seguros. Eu sou Luciana Ino. Eu iniciei essa atividade em 2013 e desde então sou muito feliz de poder fazer parte disso. Eu venho de família tradicional, japonesa, e sempre me orientaram a estudar bastante, arrumar um bom emprego para eu poder me aposentar. E no meio do caminho eu fui conhecendo outras oportunidades, outras coisas, até conhecer essa oportunidade aqui, de poder hoje estar falando com vocês. Então sejam muito bem-vindos. Eu não sei de onde você está falando, mas hoje, com o poder da internet, nós podemos ter alcance mundial, né? Então, isso é tudo muito fantástico. Eu espero que eu possa contribuir com você um pouquinho no dia de hoje. Estou muito feliz e honrada de estar aqui com vocês. Nessa manhã de sábado, não sei como tá aí, aqui tá chuvoso, friozinho. Tá um bom dia para a gente poder compartilhar algumas informações interessantes com vocês. Bom, eu me formei em Ciências Biológicas, sou bióloga de formação e também sou professora de inglês. E quando conheci essa atividade, prejulguei, achei que não seria interessante para a minha vida, até que eu entendi que muitas coisas que fazem sentido acontecem nessa atividade aqui. Mas hoje eu não estou aqui para compartilhar com vocês o que é a atividade. Hoje eu estou aqui como bióloga para compartilhar um pouquinho de informações para vocês, para a gente entender por que é importante consumir essa linha tão incrível que nos foi apresentada, né? Não sei se temos convidados, mas se tiver, seja bem-vindo. E qualquer dúvida, fale com a pessoa que te apresentou esse vídeo, que com certeza ele ou ela vai te orientar com muito prazer. E hoje o meu papel aqui é falar com vocês sobre o poder antioxidante que nós temos nas nossas bebidas de aloe vera. Então, dando início aqui para vocês, eu coloquei uma imagem, e essa imagem ela é bem familiar, né? É uma fruta, é uma maçã. E o que acontece? Por fora dela existe uma capa. Qual é o lado mais bonito? O lado de dentro ou o lado de fora? Então, é nessa linha que eu te convido hoje para você refletir junto comigo, para você entender algumas coisas bacanas aqui, tá bom? Então, vamos entender o que acontece com a gente, com o nosso corpo todos os dias. A partir do momento que nós nascemos e começamos a respirar, já iniciamos as reações de oxidação. Nossa, mas você já vai começar assim, já falando difícil? Não, é só para você entender o seguinte, que a partir do momento que a gente nasce, a gente já começa, vamos colocar assim, degradar as nossas células, porque nós somos um conjunto de células. Nós somos feitos por milhões de células. E a partir do momento que você dá a primeira respirada, você já inicia as reações que vão conduzir todas as funções do seu corpo, né? E essas reações que acontecem no nosso organismo, elas resultam em algo que hoje se fala muito, mas às vezes passa assim, batido. Radicais livres. Fala muito mesmo, mas você sabe o que é um radical livre? Tem pessoas que já sabem, tem pessoas que já ouviram falar e tem pessoas que nunca ouviram falar. Então, eu quando estava preparando esse treinamento para vocês com muito carinho,
eu pensei assim, eu vou buscar uma maneira de apresentar para vocês, de apresentar para todos vocês de uma maneira bem simples e resumida, para você entender o que é o tal do radical livre. Tudo bem? Então, exemplo. Você vai agora lá na sua cozinha, mentalmente. Vai na sua cozinha. Chegou na cozinha? Abre a geladeira. Puxa a gavetinha lá embaixo, pega uma maçã. Ela tá geladinha, né? Põe ela em cima da mesa. Vai lá na gaveta do armário da pia, onde você deixa as suas facas. Pega a faca, pega uma tábua para não cortar a toalha de mesa e corta essa maçã no meio. Volta para o treinamento. Vamos deixar essa maçã em cima da mesa, descoberta, fora da geladeira. Agora vamos usar a nossa imaginação, vamos usar o poder da nossa mente. Imagine que nós voltamos lá após 30 minutos para ver essa maçã. Como é que essa maçã vai estar? Então você cortou a maçã, certo? E agora, como é que a sua maçã vai estar? Você deixou ela em cima da sua mesa. Se ninguém passou e comeu, ela tá assim, concorda? Então eu quero que você imagine agora que você é essa maçã. Lu, mas como assim eu sou a maçã? Exatamente, para você conseguir entender qual é o caminho que eu vou tomar com você aqui no treinamento de hoje. Tudo bem? Então você é essa maçã. Linda, suculenta, branquinha do jeito que ela tá aí, tá bom? Agora, o que você pode fazer para que essa maçã não fique desse jeito? Qual é a ação? O que aconteceu com essa maçã para ela ficar escurinha assim? Ela sofreu uma reação de oxidação. Ela oxidou. Que isso, oxidou? Ela entrou em contato com o oxigênio e o que acontece? Aconteceram algumas reações químicas ali e acabou fazendo a maçã ficar com essa aparência. Agora eu te pergunto, você gostaria de continuar sempre essa maçã linda e suculenta, branquinha, como vocês estão vendo aí? Ou vocês querem ficar como essa maçã oxidada? Então, se você quer ficar branquinha como essa maçã suculenta, fica comigo até o final que eu vou te apresentar uma maneira de você ficar assim, tá bom? Então vamos lá, vamos à frente. Nossa, que bicho feio. Quem é esse bicho feio aqui? Esse daqui eu chamo de radical livre. Por quê? Porque ele é um vilão. O radical livre, ele prejudica o nosso organismo de várias maneiras. De várias maneiras mesmo. Então, ele não é benéfico e de forma alguma para a nossa saúde, para o nosso organismo. Mas, Lu, como que eu faço para evitar o radical livre? Você não consegue evitar o radical livre, mas você consegue inibir ações dele de algumas maneiras que eu vou te apresentar daqui a pouquinho. Então vamos entender melhor. Quem que é esses vermelhinhos aqui? As nossas células. As nossas células do nosso organismo, elas são ameaçadas pelos radicais livres. E é o que aconteceu com a maçã. Então, vamos entender aqui como que a gente produz radicais livres. Então, lembra, a partir do momento que você nasce, ou que todos nós nascemos, nós já começamos a produzir radicais livres, porque nós estamos em contato com o oxigênio. Além disso, hábitos errados na nossa alimentação, como a ingestão de produtos industrializados, ricos em conservantes químicos, a alimentação de uns tempos para cá vem mudando bastante. As pessoas se ocupam muito
acabam ficando sem tempo para cuidar de si, da alimentação da família, e começa a partir para comidas práticas, junk food, que é comida lixo, ou fast food, que é as comidas rápidas, né? Então, tudo para poupar tempo, tudo para ser mais rápido, mais prático, porém deixa de ser saudável, né? E isso acaba gerando o quê? Radicais livres também. Além disso, outras coisas que aceleram, que aumenta a produção desses radicais livres. O fumo. Você conhece alguém que fuma? A pessoa que fuma, ela produz muito mais radicais livres do que a pessoa que não fuma. Por quê? Porque o fumo, ele degrada exatamente as células do organismo. E é algo que eu falo que é produção de radical livre de origem externa, né? Não é de origem interna, não é a pessoa que produz, ela põe para dentro. O álcool, né? Alcoolismo, o estresse do dia a dia. E acredite, até pessoas que têm hábitos de treino pesado também produzem radicais livres. Lu, então todo mundo produz radical livre? Sim. Além de produzir, ainda coloca para dentro. Então, o que acontece? Se o radical livre ele ameaça as nossas células, nós precisamos encontrar uma maneira de nos proteger, certo? De você ficar, não vou dizer imune, mas eu vou dizer assim, com equilíbrio entre os radicais livres e os antioxidantes. Ah, então agora eu estou entendendo. Estamos chegando exatamente no tema da nossa apresentação de hoje, o poder antioxidante das bebidas de aloe vera. Então vamos entender aqui melhor. O nosso corpo, ele multiplica uma infinidade de células. São mais de 70 milhões de células que se reproduzem todos os dias. Então, o que acontece? Você acordado, você dormindo, o seu corpo está trabalhando o tempo todo. Ele não para, ele é uma máquina. Imagina, você é uma máquina perfeita, criada por Deus. E tudo tem que funcionar de maneira que seja tudo em sincronia. Tudo organizadinho, como se fosse realmente uma verdadeira orquestra. Eu adoro essa comparação, porque realmente o nosso corpo, ele funciona como se fosse uma verdadeira orquestra. Aqui dentro acontecem inúmeras reações, várias. Agora mesmo, por exemplo, se você estiver tomando um café, está acontecendo a reação de digestão. Então, tudo que envolve reações, envolve também a produção de radicais livres. Então eu não posso nem respirar, não posso comer, na realidade não é que não pode, não tem como evitar isso, né? Então, vou mostrar para vocês rapidinho como que esses radicais livres eles prejudicam o nosso organismo, tá? Então lembra, tudo tem que funcionar como uma verdadeira orquestra. E esses radicais livres, existem vários tipos. E tem radicais livres que alteram a membrana das células, tem radical livre que ataca o DNA, e radical livre que agride o organismo. Bom, de todas as maneiras, é lógico que ele vai agredir o organismo, né? E no nosso organismo também acontece um processo que nós chamamos de diferenciação celular. É algo muito, muito, muito complexo para poder desmembrar isso tudo para vocês agora. Seria o treinamento de um dia, assim. Mas é assim, o nosso organismo tem células de vários tipos. Então, tem as células do tecido muscular, tem as células do tecido que compõem o nosso aparelho circulatório, tem as células que compõem a pele. Então, são vários tipos de células. E como é que o nosso organismo sabe
que célula que ele tem que produzir. Então, existe o operário para cada coisa. E existe a receita para cada coisa. E o radical livre, ele consegue também atingir esse processo de diferenciação celular. Lu, então, é grave. O radical livre, a gente tem que ficar longe dele. Realmente, se você puder fazer algo para que você não tenha o desequilíbrio de ter mais radical livre e menos antioxidante no seu organismo, realmente é preocupante, sim, né? Então, existe até aqui um exemplo, eu acredito que poucas pessoas sabem, que, por exemplo, a célula, quando ela vai se duplicar ou se diferenciar, ela tem uma receita que ela tem que seguir. E se ela não seguir essa receita, ela não vai ser uma célula boa. Ela vai ser uma célula inútil. E ela vai ter que se matar. Nossa, até isso acontece no nosso corpo, até isso acontece. A célula, quando ela não vai servir para o nosso organismo, ela vai ter que sofrer a morte programada, que a gente chama de apoptose. Nossa, que palavra bonita, né? Apoptose. Então, é algo que acontece no nosso organismo que é muito importante. Eu tô brincando, mas é algo muito importante. Por quê? Porque se essa célula inútil, ela não se suicidar, ela não se matar, ela pode começar a se multiplicar de maneira descontrolada, de maneira que o organismo não vai conseguir conter, e aí ela vai causar doenças sérias, como aí a gente conhece, como é o caso do câncer. Então, o que é o câncer? O câncer nada mais é do que um conjunto de células não diferenciadas, é uma massa que vai multiplicando, e aquilo vai fazendo muito mal para o organismo, assim como vocês já conhecem, né? Vocês e eu. Então, vamos lá. Volto de novo com o radical livre. Ele é tão feio que vocês já estão ficando com medo dele, né? Pois é. E aqui estão de novo as nossas células. Então, o que nós precisamos? Conta para mim. Eu acredito que você é uma pessoa que já entendeu. Se o radical livre, ele faz mal, e as nossas células precisam de defesa, quem são? Ou melhor, o que pode proteger as nossas células contra os radicais livres? Exatamente. Então, se tudo é oxidação, então nós precisamos de algo que seja antioxidante. Vocês vão ouvir falar muito nesse termo de agora em diante, de hoje para frente, que se vem falando muito disso. Porque os estudiosos, os pesquisadores buscam incansavelmente a receita da juventude eterna. Ou seja, ninguém quer envelhecer, ninguém. Tanto que a busca por cosméticos anti-idade, ela aumenta em progressão geométrica, ela se multiplica. Por quê? Porque ninguém quer envelhecer. As rugas, as linhas de expressão, flacidez, pele pelanquinha, sabe? Tudo isso é efeito do envelhecimento. Já que ninguém quer envelhecer, então o que vão fazer? Vão fazer cosméticos com antioxidantes. Agora, nosso organismo produz alguns. E o que são os antioxidantes, então? São substâncias capazes de atrasar ou inibir a ação dos radicais livres. Então temos aí uma luz no fim do túnel. Então, se os radicais livres eles têm o objetivo de nos atacar, de atacar as nossas células, se nós utilizarmos antioxidantes, nós ficaremos com um equilíbrio
vamos colocar assim, com uma quantidade maior de defesa do nosso organismo. Tudo bem? E olha só, quem são os nossos antioxidantes? No nosso caso, né? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês quem são os antioxidantes e vocês vão entender que nós temos isso ao nosso dispor e não sabemos utilizar. Então, nós temos aqui uma tabela. Eu não coloquei todos, porque se eu colocasse todos aqui, né, já imagina o que iria acontecer. Você ia ficar aqui o almoço, café da tarde, a janta, enfim. Então, é melhor eu colocar só os que são os bem mais conhecidos. Olha só. Beta-caroteno e licopeno, eles são corantes naturais, tá? Encontrados na cenoura, no tomate, em vários legumes. E qual que é a ação dele no corpo? Ele é precursor da vitamina A no organismo. E a vitamina A, ela é boa para quê? Ó, ela já tá ali embaixo. E qual que é a ação antioxidante da vitamina A? Ela sequestra as moléculas de oxigênio. Então, por que acontece a oxidação? Porque esse oxigênio, ele tá instável. Imagina que ele tá louco, tá doidão. E ele precisa do equilíbrio para ele se controlar. Então, ele vai buscar se estabilizar, roubando partículas de outras estruturas. Então, é por isso que acontece a oxidação. Então, ó, aqui, o papel do beta-caroteno e do licopeno, ele sequestra a molécula de oxigênio. Já começou legal, né? Temos aí uma maneira de sequestrar o oxigênio. A vitamina A. A vitamina A protege olhos, crescimento e manutenção das mucosas. Além disso, inúmeros benefícios que eu não vou ficar citando aqui, porque realmente, né, ó. E o que a vitamina A faz? Ela não sequestra, ela se combina com os radicais livres. Então, ela chega lá e ela diz o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer as pazes? Como se fosse assim, tá? Não é bem assim que acontece, mas é mais ou menos assim. Então, ela se combina e ela acaba neutralizando ou inibindo a ação do antioxidante no organismo, tá? A vitamina C, nossa, eu ouço falar tanto dessa vitamina C. A vitamina C é antioxidante, sabia? Se você pegar aquela maçã que você cortou lá no início do treinamento e colocar ela no limão, você sabia que ela não vai ficar pretinha daquele jeito tão rápido? Exatamente. Ah, então por isso que a maçã na salada de fruta, ela não fica escurinha e a maçã sozinha fica. É isso mesmo. Porque na salada de fruta você normalmente coloca aí um suco de laranja junto. E suco de laranja é o quê? Vitamina C. Então, a vitamina C, principalmente nos dias de hoje, ela tá muito falada e muito procurada. E o que a vitamina C faz? A vitamina C, ela participa de inúmeras funções também. E eu aprendi uma bem interessante, que ela vem, imagina assim, vitamina C, cimento, ela fixa vitaminas no seu organismo. Então, por isso que o colágeno tem que ser tomado com a vitamina C? Isso mesmo. Por isso que quando come feijoada, que é ferro, tem que jogar uma laranja lá dentro ou chupar uma laranja depois? Exatamente. Porque ela cimenta outros tipos de nutrientes no organismo. Fortalece o sistema imunológico, isso nós já sabemos. Melhora a pele, o humor, a integridade dos vasos sanguíneos. E como antioxidante, qual é a reação? Reage com radicais livres em meio aquoso. Ou seja, dentro das nossas células existe o interior dela. E existe ali um líquido. E a vitamina C atua realmente ali, contra os radicais livres para atuar ali.
no meio aquoso de dentro das suas células. Nossa, até agora eu tô entendendo que eu preciso de tudo. Pois é, exatamente. Se você tiver algo que tenha tudo isso de uma vez só, é interessante consumir. A vitamina E. A vitamina E também está em alta agora, principalmente para a pele. Muitos cosméticos, tanto com vitamina C quanto com vitamina E. Por quê? A vitamina E ela é anti-inflamatória. Ó, coloquei ali, é boa para pele, cabelos, né? Necessária a formação de hormônios e também do sistema reprodutor. Então, é uma vitamina muito importante também. E é um antioxidante? É um antioxidante. Ela protege as membranas das células. Então, imagina que é ali a camadinha, aquela camada mais, que está mais exposta ao radical livre, a vitamina E vai atuar ali. Legal? E tem mais? E tem mais. Selênio. Nossa, eu tenho ouvido falar bastante do selênio. Sim, ele protege contra problemas cardíacos. Já ouviu dizer que comer uma castanha te ajuda a melhorar a parte da saúde do coração? Pois é, então come castanha. E além disso, depois eu vou falar para vocês onde é que você vai encontrar tudo isso também. E o selênio, qual que é a ação antioxidante dele? Ele atua em conjunto com a vitamina E. Então. Existem os antioxidantes que atuam de maneira independente, sozinhos, e existem aqueles que vão se juntar com outros para poder fazer a ação antioxidante. E no caso do selênio, é assim. Ele vai atuar em conjunto com a vitamina A. E aonde mesmo que a vitamina A atua? Ela se combina com radicais livres para fazer o quê? Protege os olhos, crescimento e manutenção das mucosas, ou seja, deixa o seu corpinho bem protegido. O zinco. O zinco, ele participa em mais de 300 reações químicas do corpo, ou seja, ele é muito importante, muito mesmo, mas muito importante. E qual é a ação antioxidante do zinco? Ele ajuda na absorção da vitamina A. Nossa, então é realmente tudo como se fosse uma verdadeira orquestra, Lu? Exatamente, como se fosse uma verdadeira orquestra. Um puxa, o outro ajuda, o outro se junta, e aí juntos eles atuam. Então, é um time, realmente. E flavonoides. Tem se falado muito sobre os flavonoides ultimamente. Quem ficar comigo aqui até o final vai ter um bônus no final que eu vou falar, porque é muito importante, eu acredito que é válido vocês conhecerem essa informação, tá? Eles são anti-inflamatórios, vasodilatador, analgésica, anticancerígena, antimicrobiana, antiviral. Nossa, então são os antioxidantes, exatamente. Reage com radicais livres relacionados ao envelhecimento precoce. Nossa, então eu quero os flavonoides. Vamos descobrir onde é que você vai encontrar eles. Sendo assim, onde que você... Agora eu acredito que você deve estar se perguntando aí, meu Deus, onde que eu vou encontrar tudo isso? Como que eu vou fazer para consumir tudo isso? Eu não vou conseguir achar tudo isso de uma vez só. Não vai, A resposta você já sabe. Exatamente aqui. Onde nós podemos encontrar tudo isso de uma só vez? Nas bebidas de aloe vera. Em 2013, quando eu conheci essa oportunidade, lembra que eu disse que eu prejulguei, hein? E eu jamais poderia imaginar o poder de uma linha de consumo que estava sendo apresentada para mim. Eu tinha o rosto cheio de espinhas, meu intestino não funcionava direito, e só pelo intestino não funcionar direito, a produção de radical livre já era exorbitante.
Então imagine, né? Como que era a pele, como que era o cabelo, humor, como que era tudo isso? Meu Deus do céu. Deus nos acuda. E quando eu comecei a fazer o uso da linha, comecei a utilizar as bebidas de aloe, tudo começou a melhorar. Tudo. Meu intestino começou a funcionar, a pele mudou, as unhas, o cabelo, disposição, humor, tudo, tudo. Mas por que, Lu? Justamente por causa de todos esses componentes que eu citei, além de muitos outros mais. Então, o aloe vera gel, que é a bebida pura do aloe vera, é como se retirasse a polpa da aloe vera e colocasse dentro deste galão. Ela possui inúmeras vitaminas, vitamina C, vitamina E, do complexo B, minerais, tem zinco, tem selênio, tem cobre, tem cromo, tem inúmeros benefícios para vocês. Propriedades anti-inflamatórias, coagulantes, cicatrizantes e antissépticas. Então, as minhas espinhas realmente, elas cicatrizaram. 18 aminoácidos dos 22 mais importantes, dentre esses 7 essenciais. Essenciais são aqueles que o nosso organismo não produz. Bactericida, fungicida, antiviral. Contém enzimas digestivas, melhora, né, o processo digestivo exatamente, por conter um componente que nós chamamos de saponina, né, que é algo que promove a limpeza, a desintoxicação do organismo. Então, e além disso, dentro deste litro tem muito antioxidante para você se esbaldar. Então comece. Se você não faz uso do aloe vera, comece a fazer, porque ele vai com certeza te proporcionar tudo isso que eu citei anteriormente para você se proteger contra os radicais livres. Tudo bem? Além disso, tem a lignina, que promove a lignina, ela transporta o aloe vera pelas camadas da pele. E além de transportar também os nutrientes que o nosso organismo precisa. Então, a bebida de aloe vera, ela é um alimento nutricional que todo mundo tem que ter na mesa. Todo mundo tem que ter na mesa. Por quê? Porque é saúde diária. É saúde que é uma qualidade de vida que é só você usando para você conseguir saber realmente do que eu tô falando. Não tem como descrever. Tudo bem? Além disso, temos Berry Nectar, outra bebida de aloe vera, só que agora acrescida com cranberry. Cranberry são uvas do monte. Então, é uma fonte extrema de vitamina C. A vitamina C é um antioxidante? Sim. Então, e o que a vitamina C faz mesmo? Lembra? Cimento. Então, ela cimenta os nutrientes, as vitaminas no seu corpo. E além disso, a cranberry, ela auxilia no bom funcionamento do sistema renal. Eu vou contar um depoimento bem breve do que aconteceu com a minha mãe em 2018. Eu iniciei essa atividade em 2013 e até 2018 a minha mãe não utilizava os produtos, pasmem. Pois é, realmente. Vai acontecer de pessoas que você gosta não aceitar utilizar a linha. Mas não fique triste, porque quando é bênção, se não for pelo amor, vai ser pela dor que a pessoa vai começar a utilizar o que você tem para apresentar. Porque a tua missão não pode parar. Enfim, minha mãe foi fazer um exame que a maioria deve conhecer, que chama colonoscopia. E ela fez o preparo do exame, que tem que tomar laxativo, laxante, tudo aquele procedimento de limpeza intestinal. E
e ela desnutriu, desmineralizou e deu falha nos rins dela. Ela começou a não conseguir fazer mais, não conseguiu mais fazer o rim funcionar. E ela levei ao hospital e ela já foi direto para a UTI. Porque quando o rim não funciona, o risco de um ataque cardíaco é muito alto. Então, a médica disse, ela vai direto para a UTI. Quando ela foi para a UTI, ela ficou 7 dias na UTI. 7 dias na UTI e o rim dela começou a funcionar só depois do 3º, 4º dia. Quando ela voltou, quando ela saiu da UTI, ela havia perdido os movimentos das pernas. E lembra que ela não utilizava a linha, essa linha aqui. E quando eu trouxe para casa, eu disse para ela, olhei bem dentro dos olhos dela e eu disse, mãe, até hoje a senhora foi contra o uso dos produtos. Pois agora a senhora vai ter que escolher. Ou a senhora fica da maneira que a senhora está hoje, toma os remédios, continua tomando esses remédios, um monte de remédio que ela tomava. Ou a senhora começa a fazer o uso dessa linha, que eu tenho certeza que vai resolver, vai te ajudar, vai melhorar muita coisa aí. E aí ela disse, bom, do jeito que eu tô eu não quero ficar, e perder mais do que isso eu não quero mais, então eu aceito. Pois então eu comecei doses elevadíssimas de aloe vera gel, de berry nectar, de freedom, os nutracêuticos. 15 dias, com a graça de Deus e com a ajuda dos nossos produtos, ela voltou a andar. Então é um depoimento que eu tenho dentro de casa, é um depoimento que faz com que eu me apaixone mais e mais e mais e mais por essa linha. É só um depoimento para vocês entender a importância de cuidar realmente da saúde antes de ter, né, que fazer algo mais por nós mesmos. Temos o Bits and Peaches, que é o aloe vera com pêssego. O pêssego, pela medicina chinesa, ele é a fruta da mulher, do aparelho. Imagina que seja algo excelente para o bom funcionamento do aparelho reprodutor, tanto o feminino quanto o masculino, tá? E auxilia também na digestão, por conter o pêssego, que também são fibras, né? Acaba auxiliando também na digestão. E também no funcionamento do sistema respiratório, pulmão, realmente toda a parte do sistema respiratório, tá? E todas os probleminhas relacionados ao aparelho reprodutor e ao aparelho respiratório, o Bits and Peaches, ele auxilia muito, tudo bem? O Freedom. Nossa, eu coloquei Freedom. Tomara que ninguém veja, que a professora de inglês escreveu Freedom errado. O que o Freedom tem? Também tem antioxidante? Também tem antioxidante. O Freedom, ele é glucosamina, condroitina e enxofre orgânico junto com aloe vera. E ele, sabe, dentro da almofadinha que nós temos entre um osso e outro, tem uma almofadinha. E conforme vai passando o tempo, conforme nós vamos, né, vivendo e utilizando os movimentos, essa almofadinha, ela tende a secar. Esse líquido lá de dentro vai secar. E esse líquido nós conhecemos como líquido sinovial, que é o que permite amortecer os impactos dos movimentos. E o Freedom, ele auxilia nisso. O Freedom, por quê? Porque contém glucosamina, condroitina. Aqui, ó, a glucosamina, estrutura básica da cartilagem. A condroitina ajuda a manter a lubrificação natural das cartilagens.
Contém MSM, que é o enxofre orgânico, que auxilia na manutenção da elasticidade. E contém vitamina C, tem zinco, tem a vitamina E, tem a vitamina E. Lembra quem são eles? Todos antioxidantes. Então qualquer aloe que eu decidir tomar, eu vou ter antioxidante, Lu? Vai sim, porque os antioxidantes estão presentes na aloe vera. Que legal, olha só. Além de reparar e manter a cartilagem, e auxilia em caso de dor, né? Quem tem artrite, bursite, artrose e asites da vida aí, ele auxilia muito. Eu vi o meu sogro sair da cama com o Freedom. E lembra que eu disse que quem ficasse comigo até o final ia ter um bônus? Pois é. Existe ali embaixo que eu coloquei uma classe dos antioxidantes que eu acredito que vocês ficaram curiosos em saber onde que vocês podem encontrar. E eu vou contar para vocês. Existe nessa linha abençoada também um composto, um mix de frutas vermelhas, que não contém aloe vera, porém contém muito antioxidante, mas muito mesmo. Que tem todas essas frutas aí. Ele é um composto de frutas vermelhas. E nas frutas vermelhas é que tem os flavonoides. Então, eu acredito que não é todo mundo, bom, pelo menos se você olhar esse quadro aí, não é todo mundo que tem acesso a essas frutas hoje em dia na nossa alimentação, na alimentação diária. Olha lá quais frutas são. Tem mangostão, mirtilo, framboesa, amora, romã, pera, sementes de uva. Gente, eu acredito que você come sim frutas, mas não todas de uma vez, assim, desse jeito, como tá mostrado para vocês aí. A amora, quando a gente encontra um pé, não sossega enquanto não termina de rapar, né? Tão gostoso que é. A romã, normalmente, final do ano. Não é o ano todo que você consome romã. A pera, pode ser que sim, que ela já é uma fruta mais conhecida. E a framboesa? Nossa, a framboesa... Quem come framboesa todos os dias? Mirtilo. O mirtilo, ele é riquíssimo em antioxidantes. Riquíssimo. Sementes de uva, lá, ó. Tem cranberry também no Pomestin Power. E olha só, se você pegar o seu aloe preferido, aqui no caso eu vou pegar o Berry Nectar. Se você pegar o seu aloe preferido, você misturar com Pomestin Power, você já tem aqui antioxidantes. E aqui você tem também uma dose cavalar de antioxidantes. E você mistura os dois. Você faz uma super dose de antioxidante. Gente, fica uma delícia. Muito bom. Pega o Pomestin, coloca em forminhas de gelo, congela, deixa ele no congelador. Quando você for tomar o seu aloe, você pega um cubinho desse Pomestin, joga lá dentro. Que delícia que fica. Tem pessoas que têm dificuldade com o sabor do aloe puro. Faz isso que você vai gostar, tá bom? E, para finalizar aqui, quem não cuidar da saúde hoje, terá que cuidar da doença amanhã. Então, essa frase é uma frase que
leva a gente a refletir bem sobre o que nós estamos fazendo com a nossa saúde nos dias de hoje. Essa linha de consumo, ela é realmente uma linha para melhorar a qualidade de vida, tá? De sua e da sua família. Não é para quem, vamos supor, para quem tem tal doença, o que que eu uso? Para quem tem tal doença, o que que eu uso? Gente, médico, remédio e o uso dos produtos, tá? Os nossos produtos, eles não são remédios. Não adianta você suspender o uso dos seus medicamentos para usar os nossos produtos, tá? Sem você buscar a orientação médica. Porém, os nossos produtos, eles são natural, tá? São produtos naturais e dificilmente você vai ter algum efeito colateral ou contraindicação, tá bom? E eu espero ter contribuído com vocês na manhã de hoje com as informações sobre o poder antioxidante dos nossos sucos de aloe vera. Eu até gosto de dizer que nós não temos suco, porque quem imagina com suco pensa em uma fruta e água. Uma fruta e água. Não, nós temos bebidas, nós temos alimento funcional, que todo mundo tem que ter na mesa, diariamente, tá bom? Eu sou Luciana Hino, muito feliz de estar com vocês hoje. Muito obrigada pela presença de vocês todos e tenham todos um lindo final de semana. Que Deus abençoe, um beijo.